Glória a Deus. Então você acabou de ouvir aí esta linda canção, Canção do Apocalipse. Nesta oportunidade, meus irmãos, quero deixar uma palavra ao meu e ao seu coração, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 26, a partir do versículo de número 36, que nos diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, esta palavra, pelo qual nós vemos nesta oportunidade, fala acerca de uma agonia muito grande que Jesus Cristo passou no Getsêmani, ou Monte das Oliveiras, ou Horto, como também é conhecido. Uma das maiores vitórias que Jesus Cristo teve foi aqui neste monte. E isso é tão forte que quando Jesus Cristo voltar, ele vai pisar exatamente neste monte, no Monte das Oliveiras, e ele vai se dividir em duas partes. E aqui nós podemos perceber que Jesus Cristo veio com os seus 11 discípulos, porque não 12? Porque Judas não estava. Eles haviam acabado de participar da ceia e Judas saiu dali para vender Jesus por 30 moedas de prata aos fariseus e aos escribas. Então Jesus foi ali depois que ele cantou um hino. Veja, Jesus sabia o que ele iria passar e mesmo assim ele cantou um hino. E ele foi para o Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali, juntamente com os 11, ele deixou 8 em um lugar determinado e disse para eles: Assentai-vos aqui e vigiai comigo. Jesus pediu para esses 8 discípulos apenas vigiar com ele. E ele foi um pouco mais adiante com Pedro, Tiago e João, os seus discípulos mais íntimos, os seus discípulos mais chegados. E ele começou a entristecer-se muito, ele começou a angustiar-se, porque Jesus já estava vendo o que ele iria passar, ele já estava contemplando os seus sofrimentos, a sua agonia, a sua humilhação que ele iria passar na mão dos homens. Jesus, ele passou as maiores humilhações que um judeu pode passar. Uma das maiores humilhações para um judeu é ser cuspido no seu rosto. E Jesus, ele foi cuspido no seu rosto. Outra grande humilhação que um judeu pode passar é levar um tapa no seu rosto. E Jesus também foi esbofeteado no seu rosto pelos soldados de Herodes. Outra grande humilhação: um judeu não podia de maneira nenhuma ficar despido diante dos homens. E lá na cruz, Jesus, ele ficou despido, semi-nu ali naquela cruz. Ele passou as maiores humilhações que um ser humano pode passar, por minha causa e por sua causa. E ali ele começou a angustiar-se de tal forma, meus irmãos, que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue. Às vezes a gente, por se esforçar muito, a gente começa a suar, mas aquilo ali não é o que exatamente Jesus Cristo passou, porque Jesus, ele suou gotas de sangue. Por quê? Porque ele se angustiou muito. Isso foi um sofrimento muito grande que Jesus estava passando ali no Monte das Oliveiras. Ele era 100% homem, e como homem, ele não estava resistindo tudo aquilo. E ele então começou a fazer uma oração. E ele disse: Pai, se possível,
passa de mim este cálice. Este cálice era o cálice da ira de Deus, a ira que Deus ia derramar sobre o homem que se tornou pecador, o homem que só fazia o mal. Este cálice da ira de Deus era para mim e você beber, mas Jesus ele vai beber em nosso lugar. Ele disse: todavia seja feito como tu queres, todavia seja feito a tua vontade e não a minha. Meus irmãos, aqui Jesus ele obedece ao Pai. Veja, ele não podia, se ele quisesse, beber daquele cálice, mas por nossa causa, Jesus disse: eu vou beber esse cálice da ira de Deus, eu vou passar por este sofrimento em seu lugar. E ali Jesus obedeceu. E aqui nós podemos ver uma grande vitória de Jesus no Getsemane. Por quê? Porque antes de Jesus chegar no Calvário, ele tinha que passar pelo Getsemane. Porque foi exatamente isso que Samuel disse para Saul. Samuel disse: olha, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Lá no Getsemane, Jesus obedeceu. Porque se Jesus não tivesse passado pelo Getsemane, não adiantaria nada ele sacrificar no Calvário. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Existem muitas pessoas que já estão sacrificando no Calvário, sendo que nunca passou pelo Getsemane, onde você tem que obedecer. Antes de você sacrificar, você tem que obedecer. Seja uma pessoa obediente, obediente à lei, obediente às autoridades, obediente a Deus, à sua palavra, ao seu líder, ao seu pastor, aos seus pais. Seja obediente para que Deus venha receber o seu sacrifício. Hoje nós estamos passando por uma crise muito grande mediante esta pandemia, onde nós temos que usar esta máscara. Às vezes nós temos que estar distantes uns dos outros. Isso se chama obediência. A igreja não está com medo, nós apenas somos obedientes, porque se nós não obedecermos, Deus nunca vai receber o nosso sacrifício. Se você quer que Deus receba o seu sacrifício, a sua oferta, o seu louvor, a sua adoração, seja um crente obediente em primeiro lugar. Foi isso que Samuel disse: é melhor, Saul, você obedecer do que sacrificar. Então, meus irmãos, a vitória de Jesus lá no Calvário, o seu sacrifício, só foi aceito pelo Pai porque ele foi obediente no Getsemane. Então, é melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar no Calvário. Que nós venhamos ser como Jesus. Jesus obedeceu ao Pai porque era da vontade do Pai que Jesus bebesse daquele cálice. Era da vontade do Pai que Jesus sofresse na cruz do Calvário. E Jesus obedeceu essa vontade do Pai. Ele foi obediente e por isso o seu sacrifício foi aceito lá na cruz do Calvário. Irmão Henrique, como que você pode comprovar que o Pai aceitou o sacrifício do Filho lá no Calvário? Quando ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou pelo poder do Pai, isso foi a prova em que ele recebeu o seu sacrifício. Meus irmãos, que nós venhamos ser crentes obedientes. Chega de ser desobediente. Você que é desobediente ao seu pai, à sua liderança, seja obediente à palavra, a Deus, para que o Senhor possa receber o seu louvor, a sua adoração, a sua oferta, o seu sacrifício. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a todos de forma tremenda e de forma poderosa. Lembrando a você